Olá, bom dia. Muito bom dia. Sejam bem-vindos, a mais um programa 15 Minutos com Julie Costa, aqui com transmissão simultânea na equipe 15 Minutos e no canal 10 Cabo Frio TV, tá? E uma ótima segundona aí, Segundou, e a gente vem com informação de qualidade quentinha sobre a greve dos Correios, tá? Tanto sobre a greve quanto as dificuldades, a privatização. E ela já está aqui online, ao vivo com a gente. O nome dela é Carol Bandeira e ela é diretora do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Rio de Janeiro. Vamos lá? Seja muito bem-vinda ao 15 Minutos com Julie Costa, Carol. É um prazer tê-la aqui e ver o seu trabalho, a sua militância pelos trabalhadores, né? Sempre a gente que é da classe trabalhadora sempre agradece. Eu agradeço aí a oportunidade. Bom dia a todos que estão ligadinhos aí pelo Facebook, pelo canal 10. É uma honra estar aqui. Estendo aqui a gratidão da diretoria do Sindicato dos Correios, do presidente Ronaldo Martins, que está lá no Rio de Janeiro. Eu falo aqui de Macaé, sou a diretora do sindicato responsável pela essa área, que vai de Campos a Saquarema, região dos Lagos, e um pouquinho do norte do Fluminense aqui do nosso estado. E estamos aí nessa militância. O Correio já vem, os trabalhadores do Correio vêm sofrendo durante essa pandemia e, infelizmente, tivemos que entrar numa greve para estar lutando pelos nossos direitos. Então, eu te agradeço, Júlia, pela oportunidade e pela sensibilidade em estar junto com os trabalhadores dos Correios. Muito obrigada. Obrigada a você. Aqui no 15 Minutos, a gente fala que justamente é a verdade em foco. Eu procuro sempre trazer a informação da fonte, porque a gente faz um combate às fake news, já basta de tanta fake news, de tanto discurso de ódio e de tanto disse-me-disse, o jornalismo de verdade, ele não vive de disse-me-disse, de fake news, ele vive de fatos, Então a gente tem prazer de fazer esse tipo de trabalho justamente para levar informação. E nada melhor do que você, que é a diretora do sindicato, para falar um pouco mais sobre o sindicato, o que ele faz, quem ele atende, como é que funciona, onde é que tem sede. Explica um pouco mais para a gente, por favor. Então, eu sou funcionária dos Correios, há 18 anos, e dos Correios há 18 anos, e o trabalho do sindicato, eu trabalho no sindicato há 10 anos, eu estou à disposição do sindicato, a gente passa por uma eleição, e eu fui eleita, de nossa diretoria hoje, que está completando aí seu mandato, foi eleita pelos trabalhadores de estar representando esses trabalhadores, a categoria dos Correios, nas questões das negociações, a questão dos direitos dos trabalhadores. As entidades sindicais são os órgãos, a entidade responsável por representar os trabalhadores dessa classe, então, dessa categoria. Então, nós somos diretores, a direção do sindicato, composto por vários funcionários da empresa Correios, somos os responsáveis, somos representantes legais por representar essa categoria. Então, a gente fica muito agradecido por essa confiança que a categoria tem com todos nós, para que a gente possa estar avançando aí e não indo ao combate à retirada de direitos, que hoje nós sofremos aí uma luta para que nossos direitos não sejam retirados. Com certeza, com certeza. Primeiramente, vamos falar das dificuldades, Carol, que a categoria tem enfrentado durante a pandemia. Tem muita gente que, os trabalhadores dos Correios, tem muita reclamação, eu vejo nas redes sociais, que adoeceram bastante, até porque eles trabalharam muito, tiveram tudo sobre delivery, encomenda, tudo pela internet, e é comprovado que o vírus também ele tinha ele não morre, ele permanece no papelão em algumas superfícies por tanto tempo, e aí teve muita dificuldade. Fala um pouco para a gente, como é que funcionou, qual é o assistencialismo que vocês prestaram, se houve muita demanda, se houve queixas de muita morte, muito adoecimento. Fala um pouco dos dados, por favor. Então, desde o início da pandemia, existe uma constituição onde os serviços postais
eles são considerados como serviços essenciais para a população. Então, os Correios, os seus serviços, ele teve que continuar, né? E com isso, os próprios funcionários dos Correios, né, estão tendo que lidar com essa adversidade, que é essa pandemia, né, diante de medo, diante de preocupação. É um vírus que pode levar à morte. Infelizmente, nós tivemos alguns funcionários que se contaminaram e outros também, infelizmente, morreram, né, contaminados por esse vírus. Então, o trabalho do sindicato, juntamente até mesmo com os órgãos, né, responsáveis, né, o Ministério da Saúde, a OMS, entramos com algumas ações judiciais para que a empresa dê garantia, né, da saúde desse trabalhador, dê garantia de proteção, de segurança para esse trabalhador que está na linha de frente aí em combate ao Covid. Com certeza, é isso que eu ia te perguntar também. A questão se, por exemplo, teve trabalhadores que faleceram, né? No caso, nessa pandemia. Muitas pessoas vieram a óbito, infelizmente. E se houve algum tipo de assistência do governo, qual é a providência, se eles, né, financeira até para a família dessas pessoas, né, que estão arrimo de família, quem é trabalhador é arrimo de família, se houve, se vocês estão lutando, alguma coisa do gênero? Infelizmente, Júlia, não. Nós não tivemos um resguardo da empresa para com esses funcionários. Para você ter uma ideia, os sindicatos dos Correios, né, dos trabalhadores dos Correios, nós tivemos que entrar com várias liminares, com várias ações realmente judiciais para dar garantia desse direito desse trabalhador. Então, hoje, diante de acordo com a OMS, o trabalhador, a unidade que foi infectada, seja um caso de infecção na unidade, os demais trabalhadores, eles têm que serem afastados por 15 dias para seguir o protocolo, né, para não haver mais infecção, né, mais contaminação desse vírus naquele local. A empresa ela não cumpria essa determinação da OMS, e aí nós tivemos que entrar com uma liminar, que essa liminar está ainda em vigor, ela está em vigência, onde dá garantia para o trabalhador de se afastar por 15 dias, né, e também fazer o teste para que ele possa ter a certeza de que ele não foi contaminado. Perfeito. É uma luta, né? Sempre o trabalhador sempre tem que diária, fazer. É uma luta diária. Nós, trabalhadores dos Correios, assim, eu vou aproveitar seu espaço para sensibilizar mesmo a população, aos ouvintes que estão, né, os telespectadores que estão nos assistindo, as pessoas que estão nos ouvindo. Os trabalhadores dos Correios, eles têm a empresa, ela coloca como a culpa de como está hoje a situação da nossa empresa nos trabalhadores. Mas, na verdade, é a falta de condições de trabalho, é a falta de pessoal, a falta de mão de obra. Nós não temos concurso público desde 2011, então saem-se funcionários e não repõem, né, essa mão de obra que saiu, seja por aposentadoria, né, seja por pessoas que infelizmente faleceram, seja por pessoas que se desligaram da empresa, né, funcionários que se desligaram da empresa e não tem a reposição desse trabalhador. E com isso, fica a falta, fica essa lacuna que as pessoas, os funcionários que estão hoje na empresa têm que acabar fazendo o trabalho desse que está em falta, né? E o seu próprio trabalho. E aí a demanda aumentou muito, nós aumentamos muito o número de encomendas nesse período de pandemia, aumentou em mais ou menos em 35%, né, em relação ao ano passado, esse mesmo período. Então, teve um avanço, teve um aumento aí de trabalho, de demanda na empresa de Correios, que ainda assim é uma empresa que tem credibilidade na nossa população, na nossa sociedade, é uma empresa que vai em todos os municípios do Brasil, são mais de 5 mil municípios, e a empresa dos Correios e Telégrafos, ela está lá presente em todos os municípios. É verdade. É uma empresa que abrange o Brasil inteiro, né? Atende o Brasil inteiro, com certeza. E trabalhou bastante durante essa pandemia, justamente porque foi muito delivery, foi muita entrega, tudo pedindo pela internet. E justamente aumentou a demanda e não tem a quantidade de funcionários. Já não tinha, né? No caso, e agora piorou. Exato. Né, com esse pandemônio que virou esse Brasil, com essa pandemia. Bem, fala com a gente sobre a greve dos Correios e as negociações com o governo. Porque o que acontece?
A gente não sabe realmente o que está acontecendo. A gente ia ser sexta-feira e a gente remarcou também, porque tinha essa audiência de conciliação, né, no caso, no TRT. O que vocês decidiram? Como vai prosseguir? Como é que está sendo o atendimento? Se está totalmente ou está atendendo algum percentual? Fala com a gente sobre a greve. Então, vou explicar, Júlio, que realmente a nossa atual realidade. O ano passado, o nosso dissídio coletivo, que é sempre nesse período de agosto, setembro, foi julgado pelo TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho, ele julgou, no dia 2 de outubro de 2019, de que o nosso acordo coletivo, né, hoje nós nos encontramos sem acordo coletivo, porque a validade dele foi até dia 31 de julho de 2020. E o TST, ano passado, ele julgou e ele deu a validade do nosso acordo coletivo por 2 anos. Então, seria 2020 e 2021. A empresa, não satisfeita com a decisão de um Tribunal Superior do Trabalho, que é o órgão responsável por tratar dos acordos coletivos, né, trabalhistas do nosso país, ela foi até o STF e pediu a suspensão dessa cláusula, que dizia a validade por 2 anos. E, infelizmente, o STF, ele acatou, né, com o pedido da empresa e julgou de que essa cláusula, onde dava validade por 2 anos no nosso acordo, fosse suspensa. E aí a nossa cláusula ficou válida por 1 ano, que essa validade terminou no dia 31 de julho de 2020. E desde então, a empresa, ela simplesmente não mais respeita esse acordo, né, por não ter validade. Ela não sentou com as representações dos trabalhadores para negociar esse ano nosso acordo coletivo, não houve negociação por parte da empresa, e aí teve que ter mediação do TST mais uma vez, mais um ano, e o TST mediou, o TST por 2 vezes teve audiência durante esse período de greve. Tivemos audiência no TST de conciliação por ambas as partes para haver um acordo. A proposta do TST foi da empresa, né, das partes, a proposta foi do acordo ficar válido até o fim da pandemia, conforme as outras categorias também tiveram essa proposta, e alguns acataram nessa decisão de só discutir a questão do acordo coletivo, debater após a pandemia. Com os Correios foram diferentes. A direção da empresa dos Correios não aceitou essa proposta do TST, e aí no próximo dia 21 de setembro, o TST vai julgar mais uma vez o nosso dissídio coletivo desse ano de 2020. E aí, nós, trabalhadores dos Correios, estamos sem direitos, né? A empresa tem retirado nossos direitos, tem diminuído a questão dos nossos benefícios, né? E a empresa que diz que é serviço essencial para a população não respeita esse trabalhador, né? Esses trabalhadores que estão na linha de frente em combate ao Covid, que leva vacina, que leva medicação, que leva remédios, né? E esse trabalhador não está sendo valorizado pela atual direção da empresa. E com isso, a gente teve que aderir a essa greve. É uma greve muito bonita, que está forte, que ainda assim continuamos em greve em prol dos nossos direitos, para que a empresa não retire os direitos desses trabalhadores e que ela respeite e valorize o trabalhador que leva essa empresa, esse nome, a todos os cantos do mundo, né? O Brasil, os Correios do Brasil é reconhecido mundialmente e que ganha vários prêmios internacionais por estar prestando um serviço à população brasileira e também a população mundial, né? Porque o Correio também vai até os outros países. A gente pode fazer entrega, né, de encomendas fora do Brasil também. Então, é uma empresa importante, uma empresa que ainda tem credibilidade no nosso país e que a gente precisa valorizar esse trabalhador. E garantir o direito desses trabalhadores também, é importante. Com certeza. Com certeza. Todo trabalhador tem que ter seus direitos garantidos, né? A gente tem já existe a Constituição para nos dar esses direitos. O problema é que não respeitam os direitos. Exato. E é por isso que há a militância, a greve, a revolta, e aí o pessoal fala que é porque é comunista que faz greve. Não é comunista, é quem é trabalhador.
tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem é trabalhador, a pessoa que é trabalhador, né? A gente vê que, por exemplo, no Brasil ainda tem aquela velha história de idolatrar político, ao invés de cobrar. Ele é um trabalhador. Se ele não trabalha direito, a gente, né? Se você não trabalhar corretamente se fizer o seu serviço completo, né? Você é chamada a atenção a primeira, a segunda, a terceira vez e vai a justa causa. Aqui no Brasil, não. Aqui é o contrário. Só o trabalhador que sofre e político continua sempre, né? Somente só. E fala comigo agora, sabe o quê? Sobre a privatização dos Correios, né? Vocês, no caso do sindicato, os trabalhadores são contra essa privatização, justamente porque, explica para a gente, porque algumas pessoas dizem que seria bom privatizar, né? Os Correios. Muita gente tem, inclusive o atual governo a pretensão, foi uma promessa de campanha que ele fez, né? Foi uma promessa de campanha. Então, e ainda teve gente do Correio que apoiou a promessa de campanha dele, sem entender, a gente fica sem entender como teve gente que apoiou, ainda comemorou a vitória dele nas urnas, né, infelizmente. Aí o que acontece? Fala pra gente qual é a luta que vocês estão fazendo, qual é a proposta deles, entendeu? O que significa para a privatização dos Correios? Ele deixaria de ser do governo e iria a empresa para a mão de uma empresa particular, e aí haveria essas demissões que está todo mundo com medo. Como funcionaria? Então, Júlia, privatização hoje no nosso país é sinônimo de demissão em massa. Então, hoje, a gente está aí com um aumento de desemprego enorme, né? Muitas pessoas desempregadas. Infelizmente, o Brasil está voltando à linha da pobreza, né? Da miséria, onde não tinha por muitos anos. Algumas populações, algumas pessoas da nossa população estão na linha da miséria, infelizmente. E privatização é isso, é sinônimo de demissão. Hoje, nos Correios, a ideia que se tem, realmente você falou muito bem, era uma das promessas da campanha, né, do atual governo, de privatizar os Correios. Eu entendo assim, não tem como você querer privatizar algo que dá lucro. O Correio dá lucro. Só nesse primeiro semestre, ele já lucrou mais de 600 milhões de reais. Então, é uma empresa que dá lucro. E outra, é uma empresa autossuficiente. Ela não depende de R$1 do governo federal para se manter. Ela se mantém e ainda parte desse lucro é destinado ao governo federal. Então, é o contrário. É o Correio que dá dinheiro para o governo federal e não o governo federal que dá dinheiro para o Correio. Então, uma pergunta. Então, por que eles estão querendo tanto privatizar? Se o que eles alegam é que o Correio dá prejuízo. E você está dando um dado aqui, você é trabalhadora, você tem o dado, a diretora de um sindicato não vai trazer uma fake news aqui para gente. Não. Como assim? E por que qual seria o interesse deles em privatizar uma empresa que dá lucro, né? Porque o que eles alegam é justamente que não dá lucro, que só dá isso, que só dá despesa, que está tudo sucateado justamente por causa, né, que não dá lucro. Fala com a gente, não entendi. Na verdade, é a iniciativa privada e estrangeira, tá? Porque o Correio, caso seja privatizado, que está lutando para que não seja, ele é a iniciativa privada estrangeira que tem o interesse de comprar os Correios. Então, a economia da nossa empresa não vai ficar nem no nosso país, vai para fora do país. Então, a ideia da privatização dos Correios é porque cada vez mais que o governo sucateia a nossa empresa, não dá condições de trabalho para o nosso trabalhador, dá uma ideia assim, que realmente está ruim. E essa é a mentalidade desse governo. Dizer para a sociedade, para a população, dizer para os funcionários que está tudo ruim. Então seria uma especulação. Isso aí é uma especulação. Isso seria uma especulação comercial, de comércio internacional. Exato. Já, no caso. Por quê? Porque como nós somos uma empresa pública, tudo tem que passar dentro da lei, né? Tudo tem que ser uma coisa bem direita. E como a iniciativa privada estrangeira está querendo entrar no nosso país e principalmente pegar uma das melhores empresas em questão de postal do mundo,
né? Nós somos reconhecidos como a 10ª melhor empresa de correios e logística do mundo. Não é da América Latina. Nós somos uma empresa que temos 100 mil funcionários. Qual empresa pública, outra empresa pública, que tem 357 anos de existência, 100 mil funcionários aproximadamente. Comercial, né, no caso. É uma especulação comercial. E é uma especulação comercial internacional. Exato. É porque a empresa, para o governo vender, o Brasil, ele tem... né? O objetivo para o governo vender nossa empresa, ele tem que dizer que está ruim. Para vender essa imagem de que está ruim, entendeu? Mas, na verdade, qual é a empresa, iniciativa privada estrangeira, que vai comprar uma empresa falida, que está dando prejuízo? Nenhuma. Então, na verdade, eles usam dessas artimanhas para convencer a população de que é bom vender. Mas você privatizando um serviço público, você coloca em risco a economia do seu país, você coloca em risco o acesso a todas as periferias do nosso país, porque hoje o Correio... A Constituição garante que os serviços postais estejam em todas as esferas, em todos os municípios do Brasil. Com a iniciativa privada, ela não vai aonde não dá lucro. Ela vai ficar onde dá lucro. E aí, aquele lugar lá no Amazonas, nas ribeirinhas, onde os Correios hoje vão de barcos, né? Tem gente que usa cavalo para chegar em certas localidades, né, que não tem muito acesso, não vão ter acesso. Então, vão retirar esse acesso da população de ter o direito de fazer a postagem, de receber também a sua postagem. E com isso também, os serviços ficam mais caros. Os serviços ficam mais caros. É complicado, né? Então, privatização hoje para a população nacional, né, a população brasileira, é prejuízo, porque vai ficar mais caro esses serviços. Né? E outra, não vai ter garantia de ter acesso em todas as cidades. Não se tem. Principalmente para nós que aqui do interior, né? Porque ainda assim nós somos considerados como interior. Além dos desempregos, né? Além dos desempregos. Né? Além do subemprego, exatamente. Fora isso. Deixa eu te falar, eu te expliquei que aqui é 15 minutos com Julie Costa, né? Mas é só o nome do programa. Passa um pouco, mas a gente já está em 23. Eu não gosto de deixar muito longo, o pessoal sai para, né, a informação chegar. A gente não contabiliza online, e sim visualizações a gente compartilha depois. Agora faz as suas considerações finais sobre a greve, sobre a privatização, deixa sua mensagem para o pessoal. Aí depois eu vou encerrar e volto contigo no streaming, tá? Tá. Bem, nos bastidores, obrigada. Como se diz. Primeiro eu queria agradecer, Júlia, a você por essa oportunidade, a sua equipe, o seu canal, né? Você está dando esse lugar de fala para os trabalhadores dos Correios. A gente pede à população que se sensibilize, né? Tenha uma sensibilidade com os trabalhadores dos Correios, que vocês apoiem, né, toda essa luta que o trabalhador vem fazendo durante esse período. Estamos em 28 dias de greve, não é fácil ficar numa greve. A gente também tem família, somos pais e mães de família, né, temos filhos, e que a gente só está garantindo os nossos direitos, reivindicando os nossos direitos. E que você, que está aí do outro lado, possa nos apoiar, possam nos abraçar, né, e possam dar um voto de confiança a todos os trabalhadores dos Correios, para que eles possam ter mais dignidade e mais condições de trabalho também. Então, toda a minha gratidão, todo o meu respeito a vocês, e que nós possamos vencer. Dia 21 será a nossa próxima dia do julgamento no TST, que nós possamos torcer para que nós possamos sair vitoriosos dessa batalha. Obrigada. Obrigada a você e uma boa vitória. Porque quem luta, né, vence. Pode não vencer, né, a gente tem isso. Tudo que a gente quer, tudo mais, a luta é diária, né? Como eu sempre digo, a gente não pode deixar de lutar, até porque a luta não termina nunca. Muito obrigada, Carol. Foi um prazer te agradecer. Obrigada, gratidão. Da equipe 15 Minutos e também do canal 10 Cabo Frio TV. E me aguarda que eu vou encerrar o programa e volto contigo, tá? Obrigada, até a próxima. Nada. Bom, galera, esse foi mais um 15 Minutos com Julie Costa, aqui na equipe 15 Minutos e no canal 10 Cabo Frio TV, transmitido simultaneamente, também na TV a cabo, tá? Quem ainda não assinou,
peço que assine. E vamos compartilhar essa mensagem, vamos compartilhar as entrevistas, porque assim a gente faz, como a gente faz um jornalismo independente, a gente não usa impulsionamento, a gente não usa nada, a gente contabiliza visualizações e distribuição de informação. Então, eu agradeço muito a sua presença, a sua participação, sua audiência e paciência. Voltamos na quarta-feira com a entrevista sobre o que é inflação, né? O que é realmente, o pessoal tanto fala sobre inflação, eu vou trazer um professor de economia que ele vai explicar para mim e para você o que é realmente inflação e como ela funciona e como ela está, né, atuando agora, atingindo as nossas vidas nesta pandemia e com este governo atual, tá bom? Um grande abraço, fui. 15 minutos com Júlia Costa.